Vamos lá? Vamos retomar aqui, galera? Bom, pessoal, voltando do intervalo, vamos continuar aqui, né? Então, eu estava falando sobre a extradição no Brasil, né? Exposto aí no artigo 5º, inciso 51 e 52, e a gente falou aí sobre a extradição passiva, do nato, do naturalizado e do estrangeiro, tá? Beleza, isso aqui, eu sei que a maioria aqui já sabe indo e voltando, né? Já está cansado de ver isso. Eu vou aprofundar um pouquinho só a parte dos princípios que regem a extradição, que rege a extradição, tá? Porque existem alguns princípios quando se trata de extradição dentro do território brasileiro. Ou para extraditar, né? Normalmente para extraditar que a gente está falando aqui da extradição passiva. Beleza? Então, alguns requisitos eles têm que ser preenchidos para que eu possa extraditar um cara. Primeiro, esses princípios você não vai encontrar no texto constitucional. Um desses princípios é a reciprocidade. Como assim reciprocidade? Lembrem-se, a extradição ela é um acordo entre países, ou seja, ela é um acordo bilateral. E esse acordo bilateral ele tem que ocorrer entre o Brasil e um país X, né? Vou tirar esse X aqui para não complicar. Então, entre o Brasil e um país X, tem que haver um acordo bilateral. O que é que eu estou querendo dizer? O Brasil só vai extraditar para um país se esse país se comprometer a extraditar para a gente. Deu para entender a ideia? Vocês me entenderam? Ó, velho, eu vou extraditar para você. Beleza. Agora, se alguém aqui do meu país cometer um crime e fugir para aí, você vai ter que extraditar o cara para cá também. Essa é a ideia. Reciprocidade. É recíproco. É quando a gente diz a amizade entre aqueles caras é recíproca. Ou seja, um gosta do outro, o outro gosta do um. É assim que funciona. Beleza? Suave? Reciprocidade. Outra característica para a extradição tem que haver dupla tipicidade. Vocês vão estudar no direito penal que o crime ele tem que estar tipificado, né? Fato típico, ilícito e culpável, né? Como assim tipicidade? Tem que ser crime aqui e tem que ser crime lá. Vocês estão me entendendo até aí? Tem que ser crime aqui e crime lá. Então, exemplo. O cara lá na França, ele foi lá e roubou um banco. Pegou esse dinheiro e fugiu para o Brasil. Eu pergunto, roubar é crime no Brasil, sim ou não? Sim, está tipificado no Código Penal, artigo 157. Então, dupla tipicidade, tem que ser crime aqui e crime lá. Um exemplo que sempre é dado, é um exemplo clássico, é nesses países árabes. Vamos dizer que uma mulher lá se recusa a usar o véu. Ela cometeu um crime lá para a lei dos caras, ela foge para o Brasil. Aí esse país diz assim, Brasil, manda ela para cá, porque ela cometeu um crime. Que crime ela cometeu? Tirou o véu em praça pública. Eu pergunto, tirar véu em praça pública no Brasil é crime? Não. Então o Brasil não vai extraditar. Deu para entender a ideia? Reciprocidade, dupla tipicidade. Outra característica é a especialidade. O que é especialidade? Essa especialidade tem que ser por um crime específico. Então, o país que solicita essa extradição tem que ser por um crime específico. Por isso que é o princípio da especialidade. Vocês estão entendendo que esses requisitos aqui, eles devem ser preenchidos? Beleza? Existe também outra característica, outro princípio, que você também não vai encontrar no texto constitucional, que é a comutação da pena. Comutação é o mesmo que transformação. O que é comutação? É transformar a pena. Exemplo, o cara comete um crime de homicídio lá na Arábia Saudita. Eu sei disso, sobre a pena de morte na Arábia Saudita, porque eu já vi algumas reportagens e etc. sobre a Arábia Saudita. O crime de homicídio, ou uns crimes mais graves na Arábia Saudita,
a condenação lá é por morte, né? Condenação à morte. Ou seja, e é com espada. Os caras degolam a cabeça do cara. Aí vamos dizer, o cara comete um crime lá, comete um crime na Arábia Saudita e foge para o Brasil. Vamos supor, eu estou inventando. Há reciprocidade entre Brasil e Arábia Saudita? Eu estou inventando, tá? Situação hipotética. Há dupla tipicidade? É crime aqui e não é crime lá? Matar alguém não é crime aqui no Brasil? Artigo 121 do Código? Não é por um crime específico? É. Só que o Brasil tem pena de morte? Não. Salvo em caso de guerra declarada. Tanto é que lá no inciso, eu acho que é inciso 47, se eu não me engano, ele fala sobre as penas são vedadas no Brasil, né? No Brasil não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de banimento, cruéis e trabalhos forçados. Aí a Arábia Saudita diz, manda ele para cá que a gente vai condená-lo à morte. O Brasil vai mandar para lá? Não. Só que a Arábia Saudita se compromete a transformar a pena. E diz assim, manda ele para cá que a gente vai condenar ele a prisão perpétua, a gente não vai matá-lo. O Brasil vai mandar ele assim mesmo? Não, porque a gente não tem penas de caráter perpétuo. Manda ele para cá que ele vai ficar no máximo 30 anos preso. Aí o Brasil extradita o cara. Porque o nosso crime mais pesado que a gente tem no Código Penal é extorsão mediante sequestro com resultado morte. Mínima de 24, máxima de 30 anos. Por isso que a pena máxima no Brasil são 30 anos. Beleza? Então é transformar a pena. Se o país lá se comprometer a transformar a pena, aí extradita o cara. Beleza? É um crime só, por um crime específico. Essa é a especialidade. Beleza? Suave aí? Posso avançar? Vamos lá. Posso apagar aqui? Posso apagar, né? Então olha aqui, Vamos avançar dentro ainda do artigo 5º sobre alguns princípios que estão dispostos no artigo 5º, tá? Nos incisos, e outros que estão implícitos, tá? Então agora eu vou falar com vocês sobre o devido processo legal. Devido processo legal. Dentro do devido processo legal, que a gente vai ter no artigo 5º da Constituição, não vou olhar agora não, senão a gente vai perder um tempinho. Depois façam essa leitura do texto, tá? Então, olha só, dentro do devido processo legal, nós vamos ter lá disposto que todos têm direito ao contraditório, e a ampla defesa. Beleza? Pergunto, o contraditório e ampla defesa vai ser um direito absoluto no Brasil? Não, porque vocês estão cansados e já não aguentam mais de me ouvir falar que não há direito absoluto. Quando é que eu não tenho contraditório e ampla defesa? Inquérito policial. Por que não tem contraditório e ampla defesa? Porque não há partes. Não há contraditório e não há ampla defesa. Oi? Defesa técnica. Então, olha só. O que é o contraditório? É você contradizer os fatos. Você roubou. Não, não roubei. Você furtou. Não, eu não furtei. Você matou. Não, não, eu não matei. É um direito seu de dizer o contrário. E o que é a ampla defesa? É garantir à pessoa todos os requisitos inerentes para que ela possa se defender. Por exemplo, direito a advogado, direito de permanecer calado, etc, etc. Tá? Apesar que esse direito de permanecer calado a gente vai falar mais para frente sobre produção de provas. Tranquilo até aí? Dentro do devido processo legal? Vamos avançar. Outra característica dentro do devido processo legal é a proibição de provas ilícitas. No ordenamento jurídico brasileiro, existe a proibição de provas ilícitas.
a proibição de provas ilícitas é um direito absoluto no Brasil, sim ou não? Sim ou não? Não. Vale. O que é que o nosso amigo acabou de falar? É possível uma prova ilícita? Sim. Em legítima defesa. Prova ilícita é possível no Brasil? É, em legítima defesa. Quer ver um exemplo? Tem um cara que está me ligando e está me extorquindo dinheiro, dizendo que se eu não der para ele 50 mil reais, ele vai me denunciar dizendo que eu sou o maior traficante do meu bairro. Sendo que é mentira. Aí eu vou lá e gravo essa ligação telefônica. Eu tive autorização para gravar? Não. Logo, essa é uma prova ilícita. Mas essa prova ilícita pode ser utilizada em legítima defesa. Então, eu posso utilizar sim. Então, proibição de provas ilícitas é um direito também dentro do devido processo legal. Tranquilo? Outra característica que a gente adota aqui no Brasil é aquela teoria que foi importada dos Estados Unidos, que é a fruta, as frutas envenenadas, fruta da árvore envenenada, né? Que é em inglês, né? The fruit of poison, né? Frutos da árvore envenenada. O que é isso? Lá nos Estados Unidos é assim. Se uma prova ilícita for obtida, todas as outras que derivem dela também não vão valer. Porque está tudo contaminado. Deu para entender a ideia? Exemplo simples. Eu tenho aqui uma prova ilícita, por exemplo, de grampo telefônico. É um grampo telefônico ilegal. Ilegal. Aí desse grampo telefônico, eu descobri, por exemplo, sei lá, tráfico de drogas, assalto a banco, roubo de carro, estupro e escambau. Essa daqui é uma prova ilegal. E todas as outras, elas foram derivadas dessa prova aqui. Logo, essas provas aqui, elas serão o quê? Ilegais também. Beleza? Tranquilo até aí? Agora, tem um detalhe. Nem sempre isso aqui vai se aplicar. Por exemplo, se tem uma prova ilegal dentro do processo, ela pode ser desentranhada, arrancada do processo, e as outras provas que não tenham ligação nenhuma com ela vão valer sim ou não? Sim. Aconteceu recentemente com aquele grampo telefônico do Lula e a Dilma. Vocês sabiam disso ou não? O Lula não foi grampeado falando com a presidente Dilma quando ela era presidente? A presidente Dilma não pode ser grampeada. Mas é que tá. Só que aí apareceu a voz da Dilma na gravação. Nesse caso, essa prova foi desentranhada do processo. Ou o processo todo da Lava Jato foi jogado fora? Não, ele desentranhou essa prova do processo. Tanto aqui não foi utilizado contra ele. Beleza até aí a ideia? Outra coisa. É possível no Brasil prova fortuita. Pô, isso aqui tá muito ruim, né? Esse piloto, deixa eu colocar de preto mesmo. Prova fortuita. É possível prova fortuita no Brasil, dentro desse devido processo legal, sim ou não? É isso que eu ia ouvir. Já tem gente pensando assim, professor, se eu soubesse o que é prova fortuita, eu ia responder de maneira simples, mas eu não sei nem o que é. Prova fortuita, falando a grosso modo, é aquela prova que foi descoberta por acaso. Por acaso. Veja, eu tenho um grampo telefônico autorizado judicialmente. E eu estou investigando tráfico de drogas. Eu estou ouvindo o traficante. E no meio da conversa, eu ouço que ele matou 3 policiais. Pergunto, essa prova não é para produzir provas contra o crime de tráfico, sim ou não? Mas essa outra prova que surgiu por um acaso de crime de homicídio pode ser utilizada, sim ou não? Pode. Por quê? Porque é uma prova fortuita. Pode ser utilizada no processo? Pode. Claro que pode. Prova fortuita. Tá? Outro tipo de prova.
Agora, veja, o que eu acabei de falar, né? Como o nosso colega aqui falou. O grampo era legal, né? A interceptação telefônica era legal. Prova emprestada. Pode? Aí você está pensando, se eu soubesse, eu responderia, mas eu não sei o que é prova emprestada, né? A prova emprestada é uma prova que foi produzida... Eita, eu escrevi errado, né? Emprestada. Valeu. Eu fiz isso de propósito, você está prestando atenção. A prova emprestada é aquela prova que foi produzida em outro processo. Por exemplo, num PAD, num processo administrativo disciplinar. Um juiz está julgando um caso que tem relação com aquele outro processo. Aí ele diz assim, padista, você que produziu aí o processo administrativo disciplinar, eu estou precisando de uma das provas que você produziu. Tem como me emprestar? Tem. Aí ele empresta a prova para que eu utilize no meu processo. É possível no Brasil prova emprestada? É. Só que tem um detalhe. Essa prova ela tem que falar do mesmo caso, das mesmas partes e tem que garantir o contraditório e a ampla defesa para essa prova emprestada. É possível prova emprestada no Brasil? É. Beleza aí? Tranquilo? Vamos avançar. Outra característica do devido processo legal é a proporcionalidade e razoabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade. Isso daqui é um princípio implícito, tá? Como assim, professor, um princípio implícito? Ele tem que ser respeitado no ordenamento jurídico brasileiro, mas você não vai encontrar esse princípio escrito em nenhum lugar. O artigo 37 da Constituição, lá nós temos os princípios explícitos. Estão lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Está escrito, está aqui. Não sou eu que estou inventando. A proporcionalidade e a razoabilidade, esse princípio ele é implícito, mas ele deve ser seguido e deve ser respeitado. Caso ele não seja seguido ou respeitado, cabe até a nulidade do ato ou do processo. Beleza? Professor, mas como é ser proporcional e ser razoável? Aí volta aquele exemplo que eu dei no comecinho da aula e dei em aulas anteriores. Olha só. Tem a lei e tem lá o fiscal da vigilância sanitária. Ele chega no mercadinho do Zé do Bode. Tem um ovo estragado aqui no Prado. Um ovo. Aí ele pode advertir o cara. Ele pode multar o cara. Ele pode recolher o produto ou ele pode fechar o estabelecimento do cara. É discricionário dele. Aí ele chega no mercadinho do seu Zé do Bode, que tem um ovo estragado, dá uma multa de R$1 milhão e fecha o estabelecimento do cara. Pergunto, isso foi proporcional e razoável? Não. Os professor, mas não foi legal? Foi legal, mas não foi proporcional, muito menos razoável. Então, esse ato não vai ter validade. Deu para entender a ideia? Tem que ser proporcional e razoável. Da mesma forma, se ele chegar lá no supermercado grande, tipo um Extra, um Walmart da vida, e tem 1 tonelada de carne estragada, ele vai dar uma multa no cara de R$50? Meu amigo, ele tem que dar uma multa milionária e, se possível, fechar o estabelecimento. Porque ele tem que ser proporcional e razoável. Entenderam a ideia aí? É um princípio implícito, tá? Você não vai achar no texto da Constituição, você vai achar, inclusive, estudando muito no direito administrativo, tá? Avançando. Outro princípio dentro aqui do devido processo legal é a presunção de
inocência. Presume-se inocente, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito de sentença penal condenatória, até o trânsito judicial de sentença penal condenatória. Presunção de inocência. É aquele negócio, você vai dar voz de prisão ao cara, você vai dizer o quê? Você tem o direito de permanecer calado. Sabia que é uma obrigação sua falar isso? Você tem o direito de permanecer calado. E tudo que você disser será utilizado contra você no tribunal. Já ouviram isso? Essa segunda parte, esqueça. Isso aí é em filme americano. FBI, CSI Miami. Tá? Lá nos Estados Unidos, os caras falam isso mesmo. Você tem o direito de permanecer calado e tudo que você disser será utilizado contra você no tribunal. Aqui no Brasil, não. Presume-se que o cara é inocente. Por quê? Ele pode falar o que ele quiser, porque ele não pode produzir provas contra ele mesmo. Aí, detalhe, se ele mentir, pode ser utilizado isso contra ele? Não, ele pode até mentir. Só tem uma pessoa no Brasil que tem o dever de falar a verdade. Quem é essa pessoa? Testemunha. Só. Diga aí, meu amigo. Ele rasga e joga fora tudo aquilo que ele falou. Até porque o próprio inquérito policial, ele é dispensável. Ele é dispensável. Se o Ministério Público optar, ele nem usa o inquérito policial. Ele é dispensável, ele é sigiloso e ele é dispensável. Beleza aí até? Tranquilo? Presunção de inocência. Também atrelado ao devido processo legal. Tá? Presume-se inocente. Agora, detalhe. Eu não sei se eu vou achar aqui o inciso. Eu acho que tem aqui. Deixa eu procurar um inciso para vocês que fala sobre sentença penal condenatória. Deixa eu ver. Comunicações. Não vou achar agora, não. É verdade a interferência, liberdade para associação. Ninguém será considerado culpado, vê se acha aí. Ninguém será... Achei. Inciso 42. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Inciso 42. 42, meu Deus? Não. Desculpa. 57. Isso mesmo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, presume-se que o cara é o quê? Inocente. Beleza? Tá, professor, por que você leu isso aí? Qual é a ideia? Galera, de acordo com a Constituição, o que é esse trânsito em julgado? É até o Tribunal Superior, até o STF. Mas, desde 2016, que o cara já pode cumprir a pena em segunda instância. Mas isso é de acordo com o STF. Em segunda instância. Tanto é que o Lula, se for condenado agora, em janeiro, ele não pode mais se candidatar como presidente da República. Porque ele vai ficar ficha suja. Porque ele já vai cumprir pena. Beleza até aí? Tranquilo? Vamos avançar. Vamos voltar para cá. Então, essa parte de segurança, eu vou encerrar, tá? Vocês podem fazer leitura depois do texto constitucional, que é muito simples e muito direto. Agora eu vou falar sobre propriedade. É só o que está faltando aí do caput que a gente está vendo, né? Saindo um pouquinho agora de segurança, a gente entra em propriedade. Eu já falei de liberdade com vocês, não foi? Fica faltando só propriedade e depois remédios constitucionais, é isso mesmo. Propriedade, isso aí vai estar garantido. Inciso... A casa é asilo inviolável. Deixa eu ver aqui. No meu material fica mais fácil. 22. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Pronto. Daqui a gente caminha. Então, o inciso 22 diz: é garantido
direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. É o que diz o artigo 5º, inciso 22. Inciso 22. Isso. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social, etc. Tá. Então aqui a gente vai falar sobre o direito à propriedade, que é garantido no texto constitucional, no artigo 5º. E não confundam propriedade com moradia. Eu digo isso direto. Moradia é direito social. Propriedade é direito individual. Tá? Então a propriedade, ela tem que atender a alguns requisitos. Ela tem que atender à função social. Não basta ter uma propriedade, ela tem que atender à função social. Beleza? O exemplo simples é aquele: você tem um terreno e deixa o terreno lá. Aí, aqui no Brasil, o exemplo que eu vou dar não acontece, porque as pessoas são muito educadas e finas e elegantes. Isso é coisa que ocorre na Finlândia ou na Bélgica. O pessoal pega resto de construção, contrata um carroceiro, né? Joga a construção em cima da carroça e manda o cara se livrar disso aí. Aí o cara vai e joga no famoso terreno baldio. Só que todo terreno tem dono. E aí lá começa a juntar esse lixo, aí daqui a pouco dá dengue, rato, barato, escambau. Ou seja, essa propriedade não está mais atendendo à função social dela. Por quê? Porque ela está prejudicando a coletividade. Beleza? Tanto é que cabe, aqui no Brasil, a propriedade, ela é direito absoluto? Não, né? Cabe até a desapropriação. Cabe até desapropriação. Tá? E aqui eu vou trabalhar com 3 tipos básicos de desapropriação. A gente vai falar da desapropriação por interesse público. A gente vai falar da desapropriação sanção. E da desapropriação confiscatória. Ou expropriação, que é a mesma coisa. Tá? Desapropriação por interesse público, desapropriação sanção e desapropriação confiscatória. São limitadores do direito à propriedade, lá do artigo 5º. Beleza? Pessoal, dentro da desapropriação por interesse público, o que é que está atrelado isso daí? A supremacia do interesse público sobre o privado. Eu pergunto, você tem a sua casa. Aí o Estado vai chegar lá e vai falar assim, ó, a gente vai te indenizar, vai pagar um dinheiro para você, porque a gente quer construir um hospital aqui. Você pode dizer não? Não. Muito bem, não. Você não tem nem o direito de dizer não. Por quê? É o interesse público, ou simplesmente a supremacia do interesse público sobre o privado, tá? É isso que a gente vai colocar aqui agora. Supremacia do interesse público sobre o privado. Só que, veja, o nome supremacia do interesse público não dá a ideia que o Estado pode tudo? Dá essa ideia. Só que, logo após esse princípio, nós temos outro, que é a chamada indisponibilidade do interesse público. Então, vai chegar na casa da velhinha de 80 anos, vai dizer assim, Dona Maria, sai daí, que a gente vai derrubar e vai fazer um hospital. Ela mora lá há 60 anos. Ela não pode dizer não. Ela tem que sair. Mas como ela tem direitos garantidos, o Estado tem que dar a ela
as mesmas condições. Ou seja, nesse caso aqui, ela tem que ser indenizada, sim ou não? Sim. Então cabe indenização. Essa indenização ela tem que ser o quê? Prévia. E ela tem que ser o quê? Justa e em dinheiro. Indenização prévia, justa e em dinheiro. De acordo com a desapropriação por interesse público. Beleza até aí? Tranquilo? Bom. Esse aqui foi o exemplo que eu dei do hospital, pode ser uma rodovia, pode ser uma ponte, não interessa. Indenização, sanção. Desapropriação, sanção. Essa é a palavra correta. A sanção, ela tem caráter o quê? Punitivo. Eu estou punindo o particular, porque o particular fez merda. Lembra do exemplo que eu dei da função social? O cara deixou lá o terreno, aí juntou rato, barata, dengue, zika. Cabe uma sanção para esse cara? Sim ou não? Cabe. O Estado pode puni-lo. Se é uma punição, vai caber indenização? Não. Não é isso? É isso que todo mundo acha. Mas aqui cabe sim indenização, viu? Isso daqui é indenizado, viu? Todo mundo acha. Se fosse uma questão de prova aqui, todo mundo erraria. Todo mundo errava assim, passava batidinho. Desapropriação, sanção, tem caráter punitivo, mas ela é indenizada. Poxa, professor, por quê? Porque parte da ideia de que o Estado ele não pode enriquecer às custas dessa supremacia dele. Então ele tem que te indenizar. Peraí, eu não tomei conta do meu terreno, eu vou perder assim mais nem menos? Não, eu tenho que ser indenizado. Só que essa indenização, ela não é em dinheiro. Essa indenização, ela é em títulos da dívida pública. Oi? É como se fosse precatório, né? Títulos da dívida pública. Ou da dívida agrária, ou da dívida urbana. O que é um título da dívida pública? É o Estado falando assim para você. Devo, não nego. Pago quando puder. Né? Ou seja, você se lascou. Mas qual é o bizu aqui? Que cabe indenização. Porque você acha que o cara não vai ser indenizado, né? Mas ele é indenizado sim. Beleza? E desapropriação confiscatória. O que é essa desapropriação confiscatória? Que na sua prova pode vir assim também, tá? Expropriação. É a mesma coisa. Expropriação é a mesma coisa. Essa desapropriação confiscatória, ela vai estar ligada principalmente para cultivo de psicotrópicos, ou seja, áreas, terrenos onde há o cultivo de psicotrópicos. O que são psicotrópicos? Maconha, papoula, drogas em geral, tá? Então ela vai ser confiscada no cultivo de psicotrópicos. E tem um segundo caso. Qual é o segundo caso? Também, a questão de lavagem de dinheiro. Mas aqui é um caso que é mais colado em prova. Recente. Isso é uma pergunta, viu? Trabalho escravo. Trabalho escravo. Beleza? Desapropriação confiscatória. Pergunta: cabe indenização? Tem certeza? Não cabe indenização?
Se você estiver pensando que cabe algum tipo de indenização, eu vou dizer de novo, deixa as drogas. Né? Porque se você está tomando a terra do cara porque ele está plantando drogas, ele está cometendo o quê? Crime. Ele ainda ganha de brinde uma ação penal. Ou seja, ele vai responder penalmente e vai preso. Beleza? Tranquilo? Pessoal, também tem outro tipo de desapropriação aqui que eu não comentei com vocês. Que é a requisição administrativa. O que é a requisição administrativa? É quando o Estado ele se utiliza de uma área, ou de um terreno, ou de um imóvel para um bem comum, que vai beneficiar a todos. Exemplo, uma ação policial que vai precisar de uma casa para servir como quartel-general durante um certo tempo. Chega a polícia aqui no prédio do PhD Cursos e diz assim, ó, sai todo mundo, que agora a gente vai precisar dessa sala aqui para montar um quartel-general, porque a gente está investigando uma quadrilha aqui perto. A gente pode se negar? Não. Isso é requisição administrativa. E pode ser feita na hora. Pode ser feita na hora. A pergunta, cabe indenização? Cabe indenização? Sim ou não? Sim, mas tem um detalhe. Cabe indenização se houver dano. O que na prova eles chamam de indenização ulterior. O que na prova eles vão chamar de indenização ulterior, ou seja, que vem depois. Não importa. Mas qualquer tipo de dano, tipo, só estrutura física, ou se for um prédio comercial, ele tem que indenizar ainda assim. Vamos lá. Se houver prejuízo financeiro, né? O texto constitucional, ele diz só se houver dano. Dano. Aí se esse dano é físico ou se esse dano é econômico, isso aí vai ser discutido processualmente, em juízo. Tá? Mas, em regra, é o dano físico. Por exemplo, teve que quebrar uma parede, alguma coisa do tipo. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Não, né? Posso avançar aqui? Dúvidas aí sobre a questão de propriedade? Confiscatória. No caso que compra com dinheiro ilegal, lavagem de dinheiro. Confiscatória. Tá? Posso avançar? Posso? Vamos lá. Pessoal, para a gente encerrar aí, remédios constitucionais, tá? Remédios constitucionais que a gente vai trabalhar aí. Bem simples e bem tranquilo também. Vamos lá. Remédios constitucionais. Quais os tipos de remédios constitucionais que nós vamos encontrar? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Se bem que nós temos um mandado de segurança e temos um mandado de segurança coletivo também, tá? O que dá mais trabalho, que tem umas nuances a mais, é o habeas corpus, tá? O restante é mais fácil. O habeas corpus. O habeas corpus. Quando é que vai ser cabível habeas corpus? Quando há ilegalidade
abuso de poder, tá? Vai caber habeas corpus quando houver ilegalidade ou abuso de poder, tá? Quando a gente vai falando de habeas corpus, a gente vai estar falando da figura do impetrante. Impetrante é quem ingressa com habeas corpus, tá? Quem pode ser impetrante no habeas corpus? Qualquer pessoa. Física ou jurídica, tá? Física ou jurídica. E quando é que cabe habeas corpus? Quando houver ilegalidade ou abuso de poder? Na locomoção, tá? Quando houver ameaça de locomoção. Então, quem pode ser impetrante? Qualquer pessoa, tá? Outra coisa aqui do habeas corpus. Não precisa de advogado. Não precisa de advogado, tá? Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus. O menor de idade pode impetrar habeas corpus? E aí, pessoal? Menor de idade pode impetrar habeas corpus? Sim ou não? Sim. Sim. Qualquer pessoa. Um maluco doido varrido pode impetrar com habeas corpus? Pode ou não pode? Pode. Porque é qualquer pessoa. Uma criança de 5 anos pode impetrar habeas corpus? Pode ou não pode? Pode ali, tá? Qualquer pessoa. Não tem nem o que discutir. Não há formalidade. Não há formalidade. Pode ser até no guardanapo, pode ser no papel higiênico, pode ser num papel de pão. Não há formalidades. E não precisa de advogado. Tá? Então, olha só. Quando houver ilegalidade ou abuso de poder. Outra coisa. Habeas corpus. Habeas corpus. Em processo administrativo militar. Processo não, deixa eu usar a palavra correta. Prisão administrativa militar. Prisão administrativa militar. Cabe habeas corpus para prisão administrativa militar? Para prisão militar, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Olha só, o cara foi preso lá no quartel da Polícia Militar. Porque descumpriu alguma coisa que está no regulamento. O cara que está preso, ele pode impetrar habeas corpus? Sim ou não? Não. Não. Agora tem um detalhe. Tanto é que isso aqui está disposto no artigo 142, tá? Da CF. Que não cabe habeas corpus para prisão militar. Só que, como tudo tem exceção, o STF decidiu que cabe habeas corpus se houver ilegalidade. Se a prisão for ilegal, cabe sim habeas corpus, mesmo em prisão militar. Beleza? Oi? Para quem é destinado? Aí eu já não sei. O trâmite, tá? Mas que cabe, cabe. Tá? Se houver ilegalidade. Beleza aí? Deixa eu ver aqui outro detalhe que eu tenho esquecido. Tá. Pessoal, então o habeas corpus, ele vai ser utilizado quando houver
ameaça à liberdade de locomoção. Aí nós temos o impetrante, paciente, já falei, e autoridade coautora, né? Liberdade de locomoção, aí eu tenho a autoridade coautora. A autoridade coautora. Que pode ser uma autoridade pública ou privada. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Então, quem pode ser impetrante? Qualquer pessoa, não precisa de advogado. Lembre-se disso, tá? Não precisa de advogado. Em prisão administrativa militar, não cabe. Mas, segundo o STF, se houver ilegalidade, cabe habeas corpus. O próprio nome já diz, habeas corpus. Se eu estou preso, qual é o remédio constitucional? Habeas corpus. Agora, nós temos dois tipos de habeas corpus, o preventivo e o repressivo. O preventivo é antes da prisão, é se houver ameaça. Se houver ameaça, sei lá, estou com medo ali de ser preso. Quem entrou com um habeas corpus preventivo certo tempo atrás foi o Lula. Ele estava com receio de ser preso, então ele já ingressou com um habeas corpus preventivo. É possível? É possível. Tá? Em relação ao habeas corpus, o habeas corpus não cabe. Não cabe. Ou seja, não pode. Não cabe em PAD, processo administrativo disciplinar. Por que não cabe habeas corpus num processo administrativo disciplinar? Porque não tem prisão. Como é que você vai entrar com habeas corpus se você está sendo processado administrativamente? Você não vai ser preso. Beleza? Não cabe também em processo de impeachment. Eu não sei como é que se escreve, tá? Mas eu vou botar aqui de qualquer jeito. Depois vocês pesquisam. Impeachment da presidente Dilma. Lembrem-se que a Dilma, ela foi condenada e julgada pelo Senado Federal por crime de responsabilidade. Aí você vai falar, professor, por que então que não cabe habeas corpus no processo de impeachment? Por que não cabe? Porque o impeachment, ela foi condenada por crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade não vai resultar em detenção ou reclusão. Ele é uma pena apenas político-administrativa. Ou alguém aqui viu a Dilma presa? Então, como é que ela vai impetrar habeas corpus para um processo de impeachment? Mesmo sendo um crime de responsabilidade. Faltou só o quê? O A. Aqui, né? Tá. Eu nunca sei, velho, isso aqui, né? Assim, né? Impeachment. Beleza? Tranquilo até aí? Então, habeas corpus. Qualquer pessoa. Tá? Quem é que pode ser paciente? Num habeas corpus. Quem é que pode ser paciente? Quem tem o direito? Pessoa física. Pode ser paciente de um habeas corpus. Pessoa física. Uma pessoa jurídica pode ser paciente de habeas corpus? Eu posso impetrar um habeas corpus para soltar a Coca-Cola? Tem como prender a Nike? Não, só tem como prender pessoa física. Beleza? Apenas pessoas, apenas seres humanos. Tranquilo até aí, galera? Suave? Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui os remédios constitucionais em habeas corpus e a gente continua na próxima aula, tá? E aí a gente encerra os remédios constitucionais e já inicia com o artigo 6º da Constituição. Valeu, galera. Boa noite.